Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Mas o que está por trás disso na história do Amigão da Vizinhança? Olá, eu sou o João, estudante de Psicologia e um dos criadores da página e canal Analítica Hoje. Apresentar quem é o Homem-Aranha é uma tarefa quase desnecessária. Um personagem que balançou a estrutura dos super-heróis quando foi lançado, já ganhou diversas adaptações para o cinema, para animações, sem falar dos milhares de quadrinhos, e tocou o coração de muitas pessoas ao redor de todo o mundo. Recentemente, com toda essa empolgação para o lançamento do próximo filme do Homem-Aranha, eu decidi voltar lá nos primeiros quadrinhos dele, e uma coisa logo no início, quando ele ganha os poderes, me chamou a atenção. E é algo que se relaciona com o que Jung chamou de inflação psíquica. Mas antes, já vai se inscrevendo para não perder os próximos vídeos aqui do canal e ativa o sininho para ser notificado, e se você gostar desse vídeo, deixa seu like. Antes eu vou explicar para vocês o que é inflação psíquica, que aí vocês já podem ir conectando as peças aí. Nesse livro aqui, O Eu e o Inconsciente, Carl Jung explica que a inflação psíquica é um dos fenômenos que podem ocorrer no processo de assimilação do inconsciente. E com inconsciente eu quero dizer tudo aquilo que a gente não conhece sobre nós mesmos. E o conhecimento desses novos aspectos podem fazer com que a gente se sinta superior ou inferior aos outros e ao nosso eu do passado. Eu vou dar um exemplo só para vocês entenderem, mas não levem ao pé da letra. Imagine que vocês ganharam os poderes do Superman. Super velocidade, super força, super audição, visão de raio-x, super sopro, vocês podem voar, super velocidade, super tudo. E nessa situação, a gente pode considerar duas atitudes extremas que a gente assumiria ao descobrir nossos poderes. Lembrando que eu estou falando de duas atitudes extremas que podem ocorrer. Elas não são a única possibilidade. Nós poderíamos nos sentir extremamente autoconfiantes, melhores que os outros, superiores, inflados. Ou poderíamos nos sentir completamente desamparados. O que fazer com tudo isso? Será que um dia a gente vai conseguir controlar tudo isso? Quem sou eu depois de descobrir essas milhões de capacidades? É como se você se sentisse uma formiguinha no oceano. E o mais legal é que se você viu Smallville, você pode ver o Clark Kent passando por situações bem parecidas com essa que eu tô falando. Então, seriam duas atitudes, uma de superioridade e uma de inferioridade. O sujeito se sentindo maior que tudo ou se sentindo menor que tudo. E quando a gente entrar de vez no Homem-Aranha, eu vou voltar nessa questão dos poderes, porque eu tenho uma consideração que eu acho muito importante sobre isso. Só que uma questão muito interessante que o Jung também vai trazer no livro é que essas duas atitudes estão ligadas. Então é comum que o sujeito se posicione com muita superioridade para compensar uma inferioridade que tem dentro de si. E o contrário também é verdadeiro. Então essa pessoa que começou a tomar consciência dessas outras partes, desses outros aspectos de si mesmo, começa a utilizar isso como algo que ela tem a mais que os outros. Ela tem esse sentimento de poder absoluto, de que conhece o bem e o mal. E o Jung vai trazer um termo que o Alfred Adler usa que explica muito bem todo esse fenômeno, que é o termo semelhança a Deus. Nós temos diversos conflitos dentro de nós mesmos, conflitos morais. E quando a gente inicia esse processo de assimilação e o conflito vai sendo resolvido, parece à primeira vista que a gente tem uma verdade universal e que a gente quer colocar ela sobre outras pessoas. Como se fôssemos Deus, com a capacidade de enxergar o que mais ninguém vê. Mas quando a gente vai analisar e percebe o quanto essa atitude está unilateral e exagerada, o mais provável é que no interior haja um profundo desamparo. E eu reforço que a gente está falando sobre o processo de assimilação do inconsciente. Então isso aqui a gente não pode generalizar para todos os âmbitos da vida sem uma análise mais profunda. Então, para complementar, o sujeito nesse processo que está também atuando no mundo de uma forma muito desamparada, ele engrandece dentro de si uma profunda vontade de poder também, junto com uma possível autoconfiança exacerbada. E isso é um resumo. Se você gostou e quer se aprofundar mais nesse tema, eu vou deixar de recomendação esse livro aqui. Mas vamos ao Homem-Aranha. Peter Parker, um jovem nerd super inteligente, sofre bullying, criado pela tia May e pelo tio Ben. Um dia, na excursão da escola, é picado por uma aranha radioativa e ganha superpoderes. E quais são os impactos disso na vida de Peter? Logo após ganhar os poderes, ele vai para uma luta livre testar esses poderes. Ganha dinheiro e na HQ ele se torna uma pequena celebridade da TV. Já no filme de 2002 ele vai até a luta livre. E o Peter vai se entregando para essa vida de celebridade. A gente começa a ver ele agindo de uma forma que a gente não viu antes. Ele fica arrogante, egocêntrico, superior e
inflado. E aqui eu volto naquela questão dos poderes que eu comentei lá atrás, porque eu acho interessante a gente considerar que essa inflação não vem somente porque Peter adquiriu superpoderes, mas também porque esses poderes mostraram um lado de Peter que ele não dava muita atenção. Eles revelaram a ele algo sobre ele mesmo. E é ter essas novas características também da personalidade à disposição fazem com que Peter se infle. O Jung fala que a casca exterior, no caso do Peter, o Homem-Aranha, exerce sobre a pessoa um grande fascínio, porque é uma forma mais ou menos fácil de compensar aquelas características que a pessoa não desenvolveu bem ou reprimiu. E ela encontra uma situação em que pode colocar em prática essa outra parte da personalidade. Mas no caso do Peter, ele vai descobrir que as suas duas vidas não estão bem separadas. Ele descobre isso da pior forma. E que uma atitude com a máscara, com essa casca dele, pode sim impactar o local onde vive o seu eu menos prestigiado, digamos assim. E aqui eu falo daquela cena que tem um bandido fugindo e o policial vem correndo atrás e grita pro Homem-Aranha impedir o bandido. E o Peter vai e responde que aquilo não é problema dele. E logo depois disso o assaltante assassina o tio Ben. E nas duas versões da história tem uma certa diferença de motivação no Peter responder dessa forma. Mas o que eu quero focar aqui é em como isso vai impactar a vida do Peter depois. É claro que a gente não pode culpar o Peter pela morte do tio Ben, mas no filme, na HQ, a gente vê ele se culpando muito. E ele toma uma série de atitudes e decisões baseadas nessa culpa. O Jung fala que a pessoa inflada comumente apresenta um orgulho mórbido ou um descontentamento arrogante. E é assim que a gente vê o Peter agindo no filme, nessa cena que eu descrevi agora há pouco. You could have taken that guy apart. Now he's going to get away with my money. I missed the part where that's my problem. E o Jung fala que, por essas atitudes, as pessoas que cercam a pessoa inflada vão ter que acabar pagando caro, seja de uma forma direta ou de uma forma indireta. E com isso eu quero dizer o quê? Que o Peter vai sentir que o tio Ben pagou caro pela atitude dele, mas não necessariamente o tio Ben sentiria isso. E aí o Peter vai chegando a essa conclusão de que a morte do tio foi culpa dessa postura dele, dessa sua presunção que foi além da sua própria personalidade até atingir outras pessoas. E assim surge uma das frases mais famosas da cultura pop e que vem como uma resolução para Peter. Remember, with great power comes great responsibility. E essa frase tem toda uma profundidade psicológica que a gente pode apontar. Esse fenômeno da inflação psíquica é comum na sociedade. O Jung aponta que é extremamente recorrente ver isso na clínica. E se torna algo patológico quando existe uma certa fragilidade no sujeito para lidar com isso, que acaba lhe possuindo. Mas como isso pode não possuir alguém, sendo que nós todos somos cheios de fragilidade? E o Jung vai falar que para isso precisa haver um certo nível de genialidade psicológica, digamos assim. É você perceber que isso está ocorrendo dentro de você e transformar essa percepção meio abstrata em algo mais compreensível, que permita que a pessoa se aproprie disso tudo que está ocorrendo. E esse transformar em algo compreensível acaba podendo servir para outras pessoas também que passam pela mesma situação, justamente por ser algo coletivo, por ser algo que muitas pessoas, quase todos nós passamos. E não é à toa que se tornou um bordão super famoso, porque faz sentido para muita gente. Também porque a inflação ocorre no dia a dia de diversas formas. São essas peculiaridades na vida que mostram uma outra forma de atuar que aparentam algo que dá uma superioridade. E na HQ, o impacto da frase vem após ocorrer tudo isso com Peter, o que provoca uma baita mudança na atitude do Homem-Aranha, e depois disso tudo ele vai pensar que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Mas no filme quem fala isso pela primeira vez é o tio Ben, mas somente vai fazer sentido pro Peter depois que ele passar por essa situação. Ele vai entender que os poderes demandam uma grande responsabilidade, e para o nosso contexto da psicologia, a gente vai entender que esse autoconhecimento, essa assimilação do inconsciente, também demanda uma grande responsabilidade. Uma responsabilidade para com a gente mesmo e uma responsabilidade para com os outros, que vão se afetar com nossas atitudes. Mas conta pra gente aqui nos comentários que outras percepções vocês tiram disso, conta pra gente se vocês gostaram do vídeo e recomendem outros personagens, filmes, histórias, livros, HQs que podem render análises interessantes. Não esquece de deixar o like se você curtiu, de compartilhar o vídeo e de se inscrever. Até o próximo vídeo, pessoal!